Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais e hoje nós iremos falar sobre o processo de colonização espanhola. Essa colonização da América Espanhola foi realizada de forma agressiva e de forma rápida, matando muitos habitantes e destruindo cultura, como a dos incas, maias e astecas, que são os povos pré-colombianos. Tá? A busca desenfreada por ouro, prata, fundamentais para a riqueza de um estado, saiu de uma população de 25 milhões para menos de 1 milhão de pessoas. E o outro fator que matou essa civilização pré-colombiana foi, por exemplo, a sífilis, a varíola e até umas gripes. Porque a varíola, o sintoma dela é febre, dor de cabeça, dor de garganta, inflamação nos olhos e algumas feridas no canto da boca. Isso foi o processo que acelerou ainda mais a extinção desses povos. Tá? No começo, as relações entre espanhóis e os ameríndios se davam de forma harmoniosa e com isso chegaram até a praticar o escambo, que o escambo é a forma que você troca, você não usa moeda, você usa objetos como moeda de troca. Não há moeda física. Você troca, por exemplo, um pedaço de ouro ou um peso de ouro ou de prata por um animal, por um espelho, enfim, uma troca. Não há troca, simplesmente é troca de mercadorias. Tá? Então, os espanhóis buscavam dominar as terras do novo continente. Tá? E ainda, os espanhóis e os ameríndios disputavam então o controle das terras de uma violência. Essa que se deu foi com Hernán Cortés em 1519, que tratou de invadir o Império Azteca, e este possuía um exército muito grande, muito equipado e com canhões, armas e fogo, cavalos, enquanto os astecas usavam apenas arco e flecha. Tá? E essa violência se deu de uma forma injusta por questões da desigualdade que havia com esses povos. Tá? Então, a colonização espanhola não tardou a acontecer. E a partir do século XV, a exploração das minas de ouro, prata, foi baseada então em um vice-reinado e capitanias gerais. A colonização garantiria a força da Espanha na Europa, porque na Europa, Portugal, que tinha saído à frente da colonização espanhola, eles demoraram então a entrar e eles tinham que competir então com a questão do metalismo. Tá? Então, os primeiros núcleos de povoamento espanhol foi como se deu com o Tratado de Tordesilhas em 1494, e o objetivo era dominar e controlar riscos de invasão de outros povos. Tá? O primeiro núcleo de povoamento foi em 1496 e 1508, para restabelecer a sua vida e ajudar o processo de colonização. O ponto inicial foi a ilha de Hispaniola,
a atual São Domingos, em 1496. Por lá, eles não encontraram nem ouro e nem prata o suficiente. E por o fato de não ser o suficiente, eles continuaram com essa busca, com essa exploração. Porque a colônia não era de povoamento, era literalmente de exploração. E o segundo núcleo deslocava para o atual território do Panamá entre 1525 e 1546 e chegaram então à América do Sul. Já o terceiro núcleo, Hernán Cortés, em 1517, entrou em contato com os astecas, como eu havia falado anteriormente, e seu imperador Montezuma. E boa parte do seu povo então foi destruído devido às doenças transmitidas pelo homem branco, e Cortés também foi responsável pelo contato com os maias. Tá? O quarto núcleo, de 1536 a 1580, com ele, os espanhóis consolidaram a dominação sobre o Peru e estenderam ainda sobre os Andes, chegando ao Equador, Bolívia e Chile. Tá? Já o quinto núcleo, o último na bacia do Rio da Prata, na atual Buenos Aires, foi diferente dos outros. Eles não encontraram ouro e prata, e a bacia do Rio da Prata então foi utilizada no entreposto comercial e de abastecimento, fundado em 1536. Já os núcleos, eles seguiam uma ordem administrativa pela coroa. Os colonizadores tinham de cumprir duas estruturas criadas pela Espanha e que foram decisivas. Essa questão decisiva, porque a coroa então espanhola criou. Uma delas foi o adelantados, que era um título político dado para a monarquia espanhola aos seus colonizadores, e que tinham a missão de catequizar os indígenas no cristianismo, e ainda de entregarem o quinto de que tirassem do trabalho ou da exploração. E, em contrapartida, eles eram os executores da justiça. Tá? O outro momento foi a questão da casa de contratação. Essa casa de contratação era autonomia dada para os adelantados, que eram a espécie de empresas que tinham a obrigação de administrar, fiscalizar as relações comerciais da produção de ouro e prata, e bem como a cobrança de um quinto, como eu havia dito anteriormente, e ainda agir como um tribunal de justiça para julgar. Tá? E a administração das colônias, vice-reinados e as capitanias gerais, durante o século XVI, à medida que a população dos colônios aumentava e as relações econômicas de extração mineral cresciam, necessitava de reformulação e adaptação. Então, foram criadas 4 novas estruturas administrativas, sendo uma delas a audiência, que tinha a função e o controle de cobrar um quinto da extração mineral, e ainda o Conselho das Índias, que foi criado em 1524, com a finalidade e controle sobre as colônias. Tá? Outro, o vice-reinado, que formasse possessões, unificando o território de acordo com o seu posicionamento geográfico. E o outro, o quarto vice-reinado, o da Nova Espanha, em 1535,
o do Peru em 1443 e o da Nova Granada no século XVIII e o do Rio da Prata. Os vice-reis, que eram nobres indicados pela coroa, controlavam a exploração das minas e a catequização indígenas. Tá? As capitanias gerais, por sua vez, foram criadas no auxílio administrativo ao dos vice-reinados. E existiram 4 capitanias: a Cuba, a da Guatemala, a do Chile e a da Venezuela. Tá? Essas divergências que havia, ou seja, entre os dominados e os conquistadores, que são os que vieram e controlaram os adelantados, então eles tinham divergência. Então começou a divergir da coroa. E essa divergência era também com os altos funcionários e o rei, que tentava então, que levaram então a vários conflitos. Esses conflitos eram uma autonomia que havia sido conquistada por algumas colônias, que gerou ainda a corrupção. E aos poucos a formação de 2 classes sociais, a dos crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, e a dos chapetones, que eram espanhóis e que exerciam cargos ligados à coroa. Tá? Então, com o renascimento comercial e o surgimento do mercantilismo, a Espanha tinha que buscar em outras regiões ouro e prata. Tá? Então, no século XV e no século XVI, o metalismo foi a base da economia espanhola, que era a questão do metalismo, que quanto mais metais possuídos como ouro e prata, seria o país considerado mais rico. Tá? Então, essa era a grande conquista que a Espanha queria e precisava naquele momento. Então, as viagens iniciais se deu por Cristóvão e depois descoberta mais ouro e prata nas regiões das Antilhas e depois a de Potasi no Alto Peru. A outra economia espanhola passou então a depender da exploração dos metais. E essa exploração exigia a mão de obra barata e eficiente. Por isso, escravizava os indígenas. As terras cedidas aos colonizadores tinham de pagar 1/5, ou seja, cerca de 20% da produção do que conseguisse. Tá? Então, aos poucos foram criadas as empresas que realizavam a extração mineral. Essa extração começaram a desenvolver tecnologias e por isso aumentava-se a produção. Aumentando a produção, era necessário que também aumentasse o controle, necessário que aumentasse a mão de obra. E as colônias, então, criando repartimentos para a mita, que mita e encomenda e racienas. Então, nós vamos explicar esses 3 pontos. Primeiramente, é o repartimento. Esse repartimento era o lucro dos espanhóis, que era alto e rápido, pois a matéria-prima encontrada era em quantidade e a mão de obra quase sem custo por ser escrava, porque o custo era pequeno, por isso se diz, então, por quase nenhum custo ou por um custo muito baixíssimo. Tá? Então, consistia em trabalhos forçados e obrigatórios nas minas em caráter temporário, ou seja, não era permanente, até porque eles mudavam de região para região. Tá? E através de sorteios, os indígenas iam trabalhar em qualquer mina da América. Com o crescimento da extração desses minérios, criou-se então o partido, que é a parte destinada aos trabalhadores
dando origem ao trabalho livre. Ou seja, começava a aparecer, entre aspas, o salário assalariado, o pagamento assalariado, que não era justo, não era equivalente, mas era um certo pagamento, tá? E a outra, a encomenda. Essa encomenda era uma relação estabelecida entre o chefe das tribos indígenas e a coroa espanhola, tá? E consistia em indicar trabalhadores indígenas para as minas. E os encomendeiros, por sua vez, que fossem catequizados e ainda que pagassem tributos através da força de produção indígena. A atuação dos encomendeiros se dava de forma violenta. As terras indígenas foram invadidas e acabou por destruir diversos povos, entre eles os maias, tá? Ou agora os haciendas. Essa era a estrutura de produção, eram grandes propriedades privadas de monocultura. Esses ainda eram usados os trabalhos compulsórios dos indígenas, ou seja, o trabalho forçado, e não ficando lucro para os ameríndios, ou seja, não havia lucro para os indígenas, tá? Então, nós chegamos ao fim de mais esta exposição e aqui estaremos com o canal Gêmeos Culturais. Ative seu sininho e tenha sempre bons pensamentos e boas atitudes. Até a próxima.